Bom, hoje, como é a última reunião do ano, e a gente costuma fazer isso, a gente vai fazer uma breve retrospectiva de 2021 e especular um pouco sobre os fatores que podem influenciar o ano que vem. Na verdade, esse ano foi bastante atípico, e se nós olharmos até as últimas projeções do relatório Focus, nós vamos perceber que, mesmo agora, há praticamente 2 semanas do final do ano, ainda tem vários indicadores econômicos, ainda há uma divergência grande entre o que está sendo previsto e aquilo que deve, de fato, acontecer. Então, nós vamos, a nossa agenda, só lembrando, na última reunião, nós falamos sobre o ano extraordinário que o Brasil teve no setor externo, falamos da aceleração do processo de inflação aqui e nos Estados Unidos. Aqui, nós já estamos começando a estabilizar o nível alto, mas a taxa de crescimento mensal vai desacelerar. E nos Estados Unidos, ainda a inflação em alta ao consumidor. A gente tinha visto na reunião passada que estava desacelerando o comércio e a indústria, e mesmo os serviços que estavam crescendo de forma mais robusta também estão perdendo fôlego. Que a recuperação global estava desacelerando, e aqueles problemas que a gente viu na reunião passada, de logística, cadeia de suprimento e energia, eles ainda estão presentes, e muito provavelmente uma parte do ano que vem a gente ainda vai conviver com esse problema. E a gente tinha que ter precaução com o ano de 2022. Na pauta de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o que se dizia no início do ano de 2021 com o que de fato aconteceu, verificar essa estimativa de alguns desses indicadores para a economia em 2022, mas sempre lembrando, a partir da análise que a gente vê, comparando o que foi dito no começo de 2021 com o que aconteceu, que, na verdade, raramente o que a gente imagina no final do ano acontece nos mesmos termos que a gente havia imaginado no começo do ano, né? E a gente dá uns pitacos, uns destaques, e são pontos de atenção para 2022. Vocês estão vendo a tela do crescimento do PIB? Maria? Sim. Então, tá bom. Então, para a gente lembrar... Estamos vendo sim, tá com animação, né? Isso. Então, se nós lembrarmos, no início de 2021, a LDO previa um crescimento do PIB para 2021 de 3,2%, o IBRE estimava a alta em 3,6%, havia aquela questão dos reservatórios, isso já no começo de 2021, que poderia resultar em uma escassez de energia e que poderia afetar o ritmo do crescimento. Na verdade, a gente não teve a escassez, mas o que aconteceu é que no primeiro semestre a aceleração do PIB foi muito maior do que estava sendo imaginada e houve uma desaceleração, principalmente no segundo semestre. E também houve uma forte elevação do preço da energia. Então, na verdade, a escassez se traduziu mais em alta de preço do que no racionamento, né? E o relatório Focus, de 24 de dezembro de 2020, achava que o PIB iria crescer 3,4%, 3,5% esse ano. Bom, agora, para 2022, o Ministério da Economia prevê uma alta de 2,1%, o FMI 1,5%. E o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, que é
historicamente, é quem chega mais próximo dos resultados, tanto de inflação quanto de crescimento e emprego, ele estima para 2021 que deve fechar em 4,8% a alta do PIB. 4,8%, mesmo que seja 4,6%, é muito maior do que as melhores previsões do início de 2021. Mas ele prevê uma alta de 0,7% do PIB para 2022. Ainda não está claro se o suprimento de energia vai ser pleno durante o ano, mas os preços ainda serão afetados. E, na verdade, os preços ainda não estão no ponto de financiar a geração da eletricidade. E aí o governo vai fazer, na verdade, ao invés de subir a tarifa, ele vai ficar com a tarifa alta mais tempo e vai fazer um empréstimo para as empresas da ordem de 17 bilhões de reais para fechar a conta do ciclo de energia. E o relatório Focus, agora do dia 10, ele previu a alta de 2021 em 4,65% e 0,5% do PIB para 2022. Então, na verdade, nós vamos ter que acompanhar isso muito de perto, porque nós já tivemos, nesse ano de 2021, mesmo com um forte crescimento no primeiro semestre, nós tivemos 2 trimestres com crescimento abaixo de zero, né? Quer dizer, 2 trimestres com crescimento negativo. E provavelmente nós também tenhamos 2 trimestres, pelo menos 2 trimestres com crescimento negativo o ano que vem. Aí nós vamos olhar nos outros indicadores os motivos pelos quais estão sendo feitas essas previsões, né? Basicamente, para esse ano, quando a gente vê essa tabela que a gente tem aqui do IBRE, que ele prevê uma alta de 4,8% esse ano, ele ainda conta com uma alta da agropecuária, uma forte alta da indústria e também, principalmente, da indústria de transformação. E a continuidade da alta do setor de construção civil e a recuperação dos serviços. Mas, lá no final, já nesses últimos meses, o que a gente tem comentado é a desaceleração no setor de serviços, com queda acentuada na venda de bens e continuidade da desaceleração na produção de manufaturados. Se a gente aqui, quando a gente pega o terceiro trimestre, o setor de transformação ele já estava com um indicador negativo, né? Então, por esse motivo que a previsão é que o ano feche com um PIB de 4,8% e que vai ajudar o PIB, e nós vamos entrar com arrasto estatístico desses últimos 2 trimestres, vamos entrar com arrasto estatístico negativo para o ano que vem, ao contrário do que aconteceu esse ano. Então, o que ainda deve sustentar um pouco algum crescimento do PIB, estimado aqui em 0,7%, é que, com a mobilidade, os serviços prestados a famílias que foram afetados pela pandemia vão se recuperar. E ele deve ter algum tipo de arrasto no serviço das famílias para 2022. Agora, alguém está com o microfone aberto, hein? Além disso, o que está acontecendo é que a inflação está mais alta e o crédito mais caro. Então, essas duas circunstâncias, elas trazem desafios diferentes e mais desafios para 2022. Porque, na verdade, quando você tem inflação alta e crédito mais caro, você acaba desacelerando um pouco o ritmo da economia, né? E por isso que a gente considera que 0,7% de crescimento do ano que vem
seria um número inicial para a gente trabalhar. No final de 2021, no final de 2020, todos os segmentos tinham criado vagas em 2020, com exceção do setor de serviços. E havia uma previsão de que seriam criados durante 2020, 800 mil empregos. Só vou lembrar que houve uma modificação na forma de fazer o cálculo de geração de empregos pelo CAGED. E essa nova forma de fazer, ela é mais difícil de você utilizar referências do passado e também de fazer previsões para o futuro. Então, 2020, por exemplo, a divulgação do CAGED tinha imaginado uma criação de vagas de 143 mil vagas, e agora, em novembro, com a revisão feita pelo CAGED, na verdade, o que houve em 2020 foi uma perda de 200 mil vagas, 191 mil vagas de emprego. Esse ano de 2021, provavelmente, por esse método do CAGED novo, devem ser criadas 2.200.000 vagas de emprego, porque você ainda teve uma recuperação mais forte da economia. Para 2022, o que é possível de estimar, apesar dessa modificação da CAGED, é que você vai criar aproximadamente 1 milhão de vagas ainda em 2022. Outra coisa importante para o crescimento econômico é a formação bruta de capital fixo. Como o Brasil tem uma taxa de poupança interna muito baixa, que gira em torno de 13% do PIB, o Brasil precisa de investimento estrangeiro direto. Na verdade, a proporção desse investimento estrangeiro direto é que vai ditar o ritmo da formação do capital bruto ou capital fixo. Por quê? Porque, assim, para cobrir a depreciação dos ativos desse capital fixo, é necessário você aportar mais ou menos 18% do PIB permanentemente para você manter a capacidade instalada no nível do ano anterior. E se eu tenho poupança de 13, na verdade, simplesmente para manter a atividade... Alô? Oi, Reinaldo. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, tudo bacana. Ah, E daí? eu entrei agora há pouco no link que o Último mandou lá, está tendo a apresentação do economista deles lá, do cenário. Ah, legal, bacana. Eu não... Eu entrei, começou às 9. Eu tô indo Reinaldo, numa reunião da o Hectare. seu microfone está ligado. Tá na boa. Legal. Você viu Tá que um ele... pouquinho. Muito bem, vamos continuar. Como eu estava dizendo, então, nós precisávamos de esse 5% de investimento estrangeiro direto para poder dar os 18% da manutenção da formação do capital instalado. E o que aconteceu é que, desde 2014, que foi o último ano que nós tivemos investimento acima de 18%, nós podemos olhar aqui, todos os outros anos resultaram abaixo de 18%, isso significa que meu ativo imobilizado, que o meu capital instalado está se depreciando com o tempo. Então, não é só que o PIB está em decréscimo, a capacidade de produzir PIB também decresceu durante esse período de 7, 8 anos. E no início de 2021, estimava-se que havia sido 15,4% a formação bruta em 2020 e que o investimento estrangeiro fechou o ano de 2020 em 38 bilhões de dólares, ou seja, 2,62% do PIB. Portanto, um volume insuficiente para ter um investimento mais robusto. Agora, para 2021, o relatório Focus havia estimado que o investimento estrangeiro direto seria da ordem de 60 bilhões de dólares.
Na verdade, em 2020, a formação bruta de capital ficou em 16,4%. E essa alta, na verdade, ela se deu porque o volume ficou estável, mas houve uma queda do PIB. Então, essa alta de 2020 para 16,4%, ela foi um dado, vamos dizer, um defeito estatístico, porque em termos reais, e se você analisar o volume que foi investido em 2020, foi o menor valor de investimento em formação bruta de capital no Brasil em 53 anos. Até outubro desse ano, nós tínhamos recebido 49 bilhões de investimento estrangeiro direto, ou seja, 3,06% do PIB. Então, essa previsão de 19% do PIB para 2021, quando a gente fechar esses dados, ele também não deve ter sido atingido, porque eu tenho aqui é provável que a gente consiga ainda subir essa formação, esse investimento estrangeiro, mas nós devemos ficar com mais ou menos 52 bilhões, que é 3,3% do PIB. Então, provavelmente, 2021 também terá ficado abaixo dos 18%. E a previsão do Focus para 2022 é de 58% do PIB. Então, a previsão para 2021, 2022 é que também nós teremos um ano com um investimento, com um total de formação bruta de capital fixo abaixo de 18%. Aqui nesse gráfico, a gente pode verificar as variáveis externas, as principais variáveis externas, que são as transações correntes, que é essa barra vermelha, o saldo da balança comercial, que é essa barra verde, e aqui a curva de investimento estrangeiro direto. Eu devo ressaltar que esses dados são aqueles dados oficiais do Banco Central que tem a ver com a contabilidade pública brasileira, que segue o padrão do BPM6 internacional, porque o relatório Focus ele costuma utilizar dados parciais, que são os dados que são oferecidos pelo Ministério da Economia, pelas exportações controladas pelo ICOMEX, mas os dados reais que cobrem todo o aspecto da balança comercial e das transações correntes é dado pelo Banco Central. E aqui a gente pode perceber que a média que nós tínhamos de investimento estrangeiro direto de quase 72, 73 bilhões de dólares, ela despencou pela metade em 2020, e aqui em 12 meses até outubro, né, ela está em esses 49 bilhões, que também é bem abaixo da média. E aqui tem outra divergência em relação ao boletim Focus, né? Porque nós já temos um déficit em transações correntes da ordem de 26 bilhões no ano até outubro. E isso aqui, para o final do ano, ainda vai subir um pouco esse déficit em transações correntes. Tá certo? Então, isso aqui é só para a gente lembrar que os dados do boletim, do relatório Focus, que o mercado utiliza, não são os dados completos do Banco Central. Então, sempre vai haver divergência entre o que o Focus diz e aquilo que, de fato, acaba acontecendo. Mas isso não tem importância, é só uma orientação para a gente saber onde é que a gente está caminhando. Bom, quando nós olhamos para o caso da inflação, o que nós víamos já no final do ano passado, e isso a gente repetiu praticamente durante todas as reuniões do ano, o que a gente tinha já no final de 2020 é que nós tínhamos o preço do atacado com alta, fechando 2020, com alta de 31%, e o IGPM com 23%. Os dois índices eram os maiores índices desde 2002. Mas sempre há um atraso entre a alta de preço no atacado ou no IGPM, há um atraso para chegar à inflação. Então, a inflação de 2020 fechou em 4,52%.
E aqui começa o que foi a inexplicável ou inexplicável erro de avaliação sobre o que seria a inflação durante 2021. O Ministério da Economia estimava um IPCA de 3,2%, e o relatório Focus, de 24 de dezembro de 2020, previa um IPCA de 4,39% para 2020 e 3,34% para 2021. Bom, isto aqui, desde o ano passado, no final do ano passado, a gente dizia que isso não existe. Essa previsão era impraticável. E tanto o Banco Central, quanto o Ministério da Economia, quanto o mercado, acabaram levando 7, 8 meses para realizar que, de fato, esse processo não iria ser do jeito que estavam imaginando. Aí o GPM continua subindo, assim como o IPA também, né? O índice de preço atacado continua subindo. O ápice do GPM chegou a 37% em maio. Quando a gente olha o GPM 10, que saiu ontem, de dezembro de 2021, ele foi deflação de 0,14%, e o IGPM acumulou no ano 17,3%. Provavelmente o IGPM vai fechar 2021 em 17%. O que vai levar algum tempo para desacelerar mais rápido a inflação ao consumidor, que é o IPCA, são dois fenômenos que a gente conhece bem. Primeiro, a indexação formal, que ainda vai fazer pressão sobre os custos e também sobre a demanda. Por exemplo, o salário mínimo que vai ser reajustado agora em janeiro, provavelmente a alta vai ficar na ordem de 10,6%. E isto realimenta toda a cadeia de serviços. Além disso, os serviços também vão continuar se recuperando. E a recuperação mais forte do serviço ainda vai pesar sobre a inflação. Bom, o Ministério da Fazenda prevê que a inflação vai terminar o ano em 9,7%. E vai fechar 2022 em 4,7%. E o relatório Focus, agora de dezembro, ele imagina o IPCA fechando em 10% em 2021 e desancorando lá em 2022 para fechar 5%. Na verdade, eu acredito, quando eu olho para esse passado, aqui eu estiquei até 2014, você já conhece essa curva, em que a mancha é a variação cambial. Quando a gente olha períodos em que houve uma forte elevação do câmbio e depois houve uma apreciação do real, você teve um rápido declínio dos preços, tanto no atacado quanto no IGPM, quando acabou batendo contra o IPCA. O que nós estamos vendo agora é que, nesse finalzinho de ano, o que está acontecendo é que o real tem um novo ciclo de depreciação. Ele chegou a 4,98 lá em junho, e ele ontem já fechou 4,98, ele fechou a 5,71 ontem, né? Então, essa pontinha aqui é que ela vai representar o quê? Essa queda drástica do IPA e do IGPM, bem rápido, bem acelerado, ele vai perder essa velocidade de queda. Então, ele vai começar a ir para um platô. E esse platô vai ajudar a manter o IPCA no nível abaixo desses 11%. E, muito provavelmente, aí pela primeira vez, nós vamos ter a Selic acima do IPCA. Então, quando a gente olha para isso, a grande incógnita nesse processo é exatamente, as duas grandes incógnitas são, a primeira é em que momento essa taxa cambial vai começar a ter algum grau de estabilidade. Eu não estou dizendo de cair, ela deveria cair, né?
mas ela tem aqui alguns preços que já estão dentro dessa taxa, como, por exemplo, na minha opinião, já uma parte da eleição do ano que vem e alguma coisa que tem a ver com o mercado externo que nós vamos ver à frente. Então, se eu fosse olhar a história desse processo, a primeira variável seria essa continuidade da desvalorização do real, que dificultaria a queda da inflação, e a segunda, que é um efeito ainda não estimado no processo, ou não dá para saber no processo, qual o impacto que a alta da Selic vai trazer na demanda, porque também dentro dessa queda de preços e desse ajuste está a desaceleração contratada para o ano que vem. Então, a gente poderia dizer, numa situação que o dólar tem alguma estabilidade, é que nós podemos realmente fechar o ano de 2022 com a inflação girando em torno de 6,5%. E o IGPM, provavelmente, no mesmo nível da inflação. Então, a gente não volta a inflação para o teto da meta em 2022, mesmo porque você teria que ter uma agressividade monetária muito maior. Luiz Henrique, você está com o microfone aberto. Então, é possível, sim, que durante 2022 você vá não para o teto da meta, que é 5% no ano que vem, mas que você já encaminhe a possibilidade de ter um atingimento dentro da meta para 2023. E não seria nenhuma surpresa que fosse dessa forma. Então, da mesma forma, nós temos a questão da Selic, né? Quando a gente pega a última reunião de 2020, a Selic, apesar do IPCA, do IGPM, já está girando acima de 22%, com IPA em 35%, o que foi que fez o Copom? Ele manteve os 2% na Selic no início do ano. E uma justificativa que ele usou é que a inflação implícita, calculada pelos juros de 252 dias da Anbima, a Anbima havia caído no final de novembro para 2020 com 4,7%. Foi essa a justificativa, que o mercado estava precificando uma queda da inflação do ano seguinte. E o relatório Focus, de dezembro de 2020, a média estimada para a meta da Selic ao final de 2021 era de 3,13%. Isso aqui foi outra coisa inédita, a discrepância da percepção que o mercado tinha a respeito do que estava acontecendo. Então, na última reunião desse ano, a Selic foi para 9,25%. Na próxima reunião, em fevereiro, deve subir para 10,75%. O relatório Focus, ele imagina que a Selic feche 2022 em 11,5%. O único comentário aqui é que, se de fato o câmbio se estabilizar e a gente olhar as curvas do preço de atacado e do preço e do IGPM continuar em declínio, pode ser que a Selic não precise subir mais do que esses 11,5%. Talvez esse 11,5% que vai atingir lá em fevereiro, o Banco Central ainda puxa um pouco para, por exemplo, 12 ou 12,25 e vai levar essa alta da Selic por mais tempo e provavelmente fechar realmente o ano lá por volta de 11,5%. Mas isso nós temos que olhar qual vai ser o comportamento do câmbio durante o ano que vem por conta da eleição. Aqui a coisa que o útil é que deve se manifestar sobre o Ibovespa, tá certo? Mas o que a gente viu do Ibovespa foi o seguinte: em março do ano passado, no auge da pandemia, o índice caiu a 63.570 pontos. E a previsão que havia para 2021 era um piso de 100 mil
e um teto de 135 mil com fechamento próximo do teto. Durante o ano, na verdade, em 7 de junho, a gente conseguiu ter a máxima do ano em 130 mil pontos, e nessa mesma época o dólar estava por volta de R$ 5 por dólar, né? Bom, aí o que aconteceu? No segundo semestre, começou a deterioração dos indicadores econômicos, ou seja, o ritmo da economia começou a desacelerar, a inflação continuou a sua trajetória de alta, aí teve a Omicron e a posição do Fed de acelerar o tapering, mas também, mais recentemente, a estimativa de que ele pode ter alta de juros, 2 ou 3 ou 4 altas de juros já em 2022. No dia 1º de dezembro, então, a Bolsa atingiu a mínima do ano em 100 mil pontos. Então, aqui, essa previsão, com exceção do fechamento, que também era uma dúvida, muito provavelmente essa previsão que o Útil havia fornecido o ano passado é mais ou menos o que, de fato, vai acabar acontecendo. O Ibovespa fechou em 107 mil pontos, né? Só que o dólar alto, né? Então, aí, se o dólar apreciasse um pouco, ele abre espaço para que o Ibovespa suba. Então, aqui, Útil, depois você manifesta qual a sua estimativa, desculpe, aqui para a previsão de 2022, qual a sua estimativa de teto, fechamento e piso? Eu acho que a nossa bolsa está muito descontada, está barata. Eu acho que tem um espaço para subir de 15% a 20% em 2022, pelo menos. Os múltiplos, eles ficaram meio estacionados, quer dizer, os múltiplos estão melhor e os preços ficaram estacionados mais ou menos no ano de 2019. Então, se andou com os balanços 2 anos, vai andar o 3º ano, então ela não tem por que ela ficar parada mais um ano. Eu acho que vai ter vamos dizer assim, um ano mais que vai surpreender positivamente o ano 2022, né? E agora, mas o Brasil é aquela história, né? Festa de pobre, né? Quando tudo tá bom, sempre tem uma desgraça para estragar a nossa festa. Exatamente, mas se for 20%, nós estamos falando em 135 mil pontos. Eu acho que é factível. Isso, tá bom. Depois a gente ajusta isso. Agora, quando a gente olha para o que aconteceu com o Ibovespa esse ano de 2021, o que nós vemos é exatamente isso. A forte recuperação da economia no primeiro semestre, até junho, que recuperou o valor da moeda e levou o Ibovespa a 130 mil pontos, e mais, cotar em dólar, convertido em dólar, a mais de 26 mil pontos, né? E aí, o que acontece? No segundo semestre, começa a deterioração do cenário econômico, com queda da economia, e a aproximação das eleições, que faz com que ela tenha batido lá no piso de 100 mil pontos. E quando você olha a cotação pelo dólar, ela fechou ontem, por exemplo, perto de 18.200 pontos em dólar, né? Então, realmente, essa aqui foi a história. É uma história do ano de dois semestres. Um primeiro semestre, a despeito ainda da segunda onda ou da terceira onda da pandemia, um segundo semestre de forte recuperação, um primeiro semestre e um segundo semestre de desaceleração. Quando a gente olha aí para outro aspecto que é decorrente da situação externa, que, na minha opinião, nesse ano foi uma situação muito privilegiada, e que a gente precisa ver o que vai acontecer no ano que se segue. Mas o que nós temos é o seguinte: reservas cambiais, né? Swap cambial, por exemplo, em 2020, nós subimos 110% o volume de swap cambial em relação a 2019.
A dívida externa brasileira fechou 2020 em 639 bilhões de dólares. E as reservas cambiais, pelo conceito de caixa ou de liquidez, fecharam 356 bilhões, mas vamos pegar pelo de caixa 362 bilhões. E a previsão é que fechasse esse ano no mesmo nível. E, de fato, é o que vai ocorrer. Só que os swaps cambiais continuaram subindo. Nós estamos agora, em relação a 2020, com uma alta de 50% do volume de swap, quer dizer, são quase 80 bilhões de dólares de swaps cambiais. E a dívida externa total, bruta total do Brasil, chegou a 658 bilhões de dólares. Foi uma alta de 19 bilhões de dólares sobre 2020. Uma parte disso, perto de 15 bilhões de dólares, é que, para reforçar as reservas e fazer frente à saída de capitais que costumam acontecer no final do ano, todas as grandes empresas remetem dólares, e por isso também o dólar deve estar pressionado agora, e o Banco Central deve fazer algumas vendas à vista de moeda. Esses 15 bilhões são daqueles direito de especial de saque que o Brasil tem junto ao FMI. Então, ele contratou esses 15 bilhões lá em agosto, que elevaram a dívida externa bruta. Mas, ao mesmo tempo, esses 15 bilhões eles foram somados às reservas cambiais. Então, é perfeitamente possível estimar que a gente feche o ano com 360 bilhões de dólares de reservas cambiais e 2022 no mesmo nível, mas dependendo de como vai ficar a temperatura lá no segundo semestre das eleições. Aqui a gente tem, então, para vocês depois examinarem a história das reservas cambiais brasileiras abertas por natureza dessas reservas. Então, o que a gente só está destacando é essa elevação do direito especial de saque junto ao FMI, que pulou esses 15 bilhões, e um fato meio que inédito, o Brasil aumentou o volume em toneladas, ou 1.000 onças de ouro. Então, nesse ano, a gente praticamente dobrou, para compor a nossa reserva, dobrou o estoque de ouro. Então, isso aqui é sobre reservas cambiais. Os swaps, esse aqui é o mapa dos swaps cambiais, que terminaram ano passado em 302 bilhões de reais, e em novembro estão em 455 bilhões. Essas operações, ao longo do tempo, elas foram dando lucro, que eles chamam de reservas de resultado cambial. Lembrando que o ano de 2020 havia um forte lucro dessas operações e que foram transferidos para o Tesouro, ajudaram a fazer uma redução do déficit público do ano 2020. Não é possível fazer isso, porque se apreciar a moeda, o Banco Central vai ter prejuízo. E para a cobertura desse prejuízo, normalmente é esse estoque de reserva que você utiliza, tá certo? Mas aqui é só para chamar atenção aos swaps. E aqui a abertura da dívida externa bruta, em que a gente vê que o governo, na verdade, o governo brasileiro, os espaços municípios, Wallace, você está com o microfone aberto. Então, o que você vê aqui é que a dívida externa do governo ela é baixíssima. Isso é um bom dado para a condução do endividamento público, porque se a dívida externa é baixa, ele tem pleno domínio sobre a dívida. Então, isso aqui é um dado que precisa levar em consideração. Os governos, os 3 níveis de governo devem 78 bilhões de dólares, enquanto os bancos devem 110 bilhões de dólares, e operações intercompanhia, que são os recursos que as companhias multinacionais tomam emprestado de suas matrizes, devem 243 bilhões de dólares, e foi o que aumentou drasticamente desde 2020,
e essas operações cresceram drasticamente. Em contrapartida, o fato desses títulos da dívida brasileira vendidas no mercado internacional, elas vêm declinando desde o início da nossa recessão. Então, praticamente, junto com essa renda fixa, foi que caiu o endividamento do governo. Então, quem deve agora, a parte substancial da dívida, quem deve é o setor privado. Lembrando que o governo deve 78 bilhões de dólares e ele tem 360 bilhões de dólares de reserva. Lá no auge da pandemia, só para lembrar, em maio, o dólar chegou a 5,90. Após as eleições dos Estados Unidos, a cotação recuou em novembro até 5,04 e fechou em 5,19%, que é uma desvalorização de 29% do real lá em 2020. Na LDO, o Ministério da Economia estimou o dólar em 5,30 para o final de 2020 e o mercado estimou em 5. Em março, o dólar chegou a 5,80, com a segunda onda lá da pandemia. E a melhora da economia no primeiro semestre, o real chegou aos 4,97 lá em junho. Agora, a alta da inflação, a quebra do teto de gasto, a discussão dos precatórios, a desaceleração da economia, entre os problemas, a moeda se depreciou de novo, fechou novembro a 5,64 e fechou ontem a 5,70. O mercado prevê que o dólar agora feche o ano em 5,60 e que feche 2022 em 5,55. Aqui, nem Deus... primeiro que Deus não se meteria nesse assunto, mas nem ele saberia quanto é que vai ser o dólar no final do ano que vem. Nós teríamos que examinar. E se nós percebemos a flutuação do dólar desde janeiro de 2020 e olharmos para essa curva pontilhada, que é um polinômio do segundo grau, ela está próxima à média. O que significa que o dólar está oscilando durante todo esse tempo num eixo de 5,40. 5,40 é o eixo que o dólar está oscilando. E ele está em alta permanente, o que puxou esse 5,40 desde junho, chegando aqui aos 5,70 de ontem. A balança comercial é assim. No ano passado, o Boletim Focus estimava 55 bilhões para 2020 e 55 bilhões para 2021. Na verdade, o saldo da balança comercial dado pelo Banco Central, em 2020, fechou em 32,37 bilhões. E eu vou mostrar essa diferença para vocês entenderem a diferença do Ministério da Economia para o Banco Central. Em 2022, primeiro que nós tivemos um recorde de fluxo de comércio. Em 12 meses a outubro, ou seja, no ciclo de 12 meses a outubro, foi recorde de 513 bilhões de dólares. E a alta das exportações de um período de 2021 sobre 2020 até outubro, as exportações cresceram 27% e as importações 52%. E pelo Banco Central, a balança acumulou em 12 meses 35 bilhões de dólares. O relatório Focus, há 2-3 semanas atrás, ele dizia que o superávit seria de 70 bilhões. No relatório de 10 de dezembro, ele reduziu para 59 bilhões em 2021 e 55 bilhões em 2022. O saldo comercial está mais próximo de fechar o ano ao redor de 40 bilhões de dólares em 2021 e 2022. A diferença entre o Focus, que é baseado no Ministério da Economia, e o Banco Central pode ser visto nessa tabela que eu levantei junto ao Banco Central e junto ao Ministério da Economia. Acontece que, por exemplo, as importações de pequeno valor, que são feitas pelas encomendas internacionais e por meio de facilitadora de pagamentos, essas importações não entram no cálculo do Ministério da Economia.
As criptomoedas que você muda, você compra de não residentes para residentes, você compra de fora e os residentes compram, não entram no cálculo da balança comercial. E também aquelas brincadeiras que a Petrobras faz de compra de plataforma de petróleo, que é chamado Repetro. Então, esse conjunto que a gente olha aqui não entra no cálculo das importações nem das exportações. E quando a gente vê o saldo dado pelo Ministério da Economia em outubro, 12 meses até outubro, ele está em 63,6 bilhões. E pelo saldo da balança, dentro da balança de pagamento do Banco Central, está em 35,6 bilhões de dólares. Ora, qual é o que eu costumo utilizar e que eu sugiro que seja utilizado? É o do Banco Central, porque ele captura todas as transações que o Ministério da Economia não captura, porque não passa pelos boletins de exportação e de importação que ele utiliza nos sistemas. Então, eu, particularmente, eu recomendo que a gente use o dado que vem do Banco Central. A mesma coisa acontece com o déficit em transações correntes. Para nós termos a devida medida do déficit, nós temos que considerar a contabilidade pública do Banco Central mais do que os dados do próprio Ministério da Economia, que eles não contemplam todas as transações que ocorrem no setor externo. Então, quando a gente olha 2020, o que aconteceu? Houve uma queda do déficit em transações correntes por causa da pandemia. Então, foi para 24 bilhões, 1,8% do PIB. O relatório Focus estimava para 2021 15 bilhões de dólares de déficit. O que aconteceu? Quando a gente olha a balança, a conta corrente até outubro, ele já acumulou 26 bilhões de dólares de déficit em transações correntes, que é 1,66% do PIB. Há 45 dias atrás, o relatório Focus ainda estimava o déficit para 2021 em 5,5 bilhões de dólares. Ele subiu no último relatório de 10 de dezembro para 19,5 para 2021 e 21,5 para 2022. Pelos dados do Banco Central, o déficit será, em 2021, o déficit será mais próximo de 27 bilhões de dólares. Tá? Então, por isso que eu sugiro a utilização dos dados do Banco Central. E os dados do Banco Central dão esse resumo que a gente está vendo aqui. Na curva verde, são as reservas cambiais. O preto, a barra preta, são os investimentos estrangeiros diretos, que são calculados pelo Banco Central, e a curva vermelha, o déficit em transações correntes. Então, esse aqui, para mim, é a verdade sobre as nossas relações com o mercado internacional. Aqueles 70 bilhões de dólares de superávit, na verdade, não existe. O que existe é isso que está aqui. Agora, isto é ruim? Não. Esse dado, apesar de ser muito diferente do que o Focus vinha dizendo, isto aqui é um excelente resultado para as nossas contas externas, porque um déficit de 26 bilhões de dólares nas transações correntes é um déficit que não tem problema nenhum, é um déficit que, se eu sair de uma economia que estava totalmente paralisada de 2020 e acelerei a produção industrial, acelerei a ponto de crescer a economia 4,8% esse ano, eu também ampliei as minhas importações para fazer frente a essa demanda. Então, do ponto de vista externo, a gente está numa situação assim absolutamente tranquila, do mesmo jeito que a gente estava lá em 2019, né? Em 2009, em 2008. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? É que o ano que vem nós vamos ter muitas modificações nesse cenário. Com relação ao déficit público, aqui também, o que aconteceu? Primeiro, o seguinte,
Para 2020, havia sido feita uma previsão de 125 bilhões de déficit. Com o enfrentamento da pandemia, nós tivemos lá um déficit de 702 bilhões, 9,49% do PIB. O Ministério da Economia ele propôs um déficit para 2021 de 247 bilhões. E o relatório Focus previa um déficit de 10,6% do PIB em 2020 e 3% em 2021. O que aconteceu? O déficit fechou menor do que a previsão feita em dezembro do ano passado. E aqui, uma parte dessa redução do déficit foi a transferência de recursos que o BNDES fez para o Tesouro e que o Banco Central distribuiu de lucro para o Tesouro. Esse ano de 2020 aconteceu um fenômeno completamente diferente. O que aconteceu? Como não aprovaram o orçamento, os primeiros 4 meses do ano resultou numa queda de gastos do governo. E a inflação em alta, o que ela fez? Ela inflou a arrecadação. Nós vamos ter esse ano uma arrecadação muito superior ao estimado no começo do ano. Ela vai ser a soma da inflação mais o PIB. Então, provavelmente, a arrecadação federal, as arrecadações dos estados e da União vão ter uma alta nominal em relação a 2021, em 2020, da ordem de 20% de alta. Ora, o que aconteceu? Com isso, o déficit em transações, o superávit primário, ou seja, o déficit primário no Brasil, que era estimado em 3%, ele vai se contentar com 0,6% do PIB. Por sinal, será o menor desde 2014. E a previsão agora do mercado para 2022 é um déficit de 1,2% para 2022. Então, do ponto de vista das contas públicas, o que está ruim é a forma como essa redução do déficit aconteceu, que é aquela muleta da inflação. Quer dizer, foi no ano 2020 foi a desvalorização cambial que ajudou o Banco Central, as reservas cambiais, e nesse ano foi a inflação. Nós ainda não temos um regime fiscal de equilíbrio. O que nós temos é um regime fiscal de desequilíbrio e um desequilíbrio crescente. E a dívida pública também sofre efeitos dessas duas variáveis. A primeira, a forte valorização do dólar, ou desvalorização cambial, e da inflação. Se nós olharmos o dado da dívida bruta de 2020 do Banco Central, fechou em 88,8% e a líquida em 62,7% em 2020. Pelo critério do FMI, a dívida bruta atingiu 98% em 2020. Mas esse critério é discutível, a gente pode conversar sobre ele, já falei sobre isso, nós falamos em outra oportunidade. E o relatório Focus, de dezembro do ano passado, estimava que a dívida líquida fecharia o ano em 66,3%, 66,3% do PIB. Bom, a inflação em alta levou ao aumento da arrecadação, a Selic abaixo da inflação, ela reduziu o valor dos estoques da dívida pública em relação ao PIB. Ou seja, as aposentadorias, cujos fundos de pensão aplicam em títulos do governo, e todo o poupador em título do governo, na verdade, eles financiaram a dívida pública. Em outras palavras, eles financiaram com taxa de juros negativa. Em outras palavras, é uma espécie de, entre aspas, uma espécie de tungada, né, no estoque da dívida. E aí, o que aconteceu? A dívida líquida, que fechou o ano passado em 62,7%, ela atingiu em outubro 57,55%. E a dívida bruta em 82,91%. 5 pontos percentuais na caso da dívida bruta corroída pela inflação. Ou seja, os poupadores e a população transferiram para o governo
algo perto de 500 bilhões de reais em redução do estoque da dívida pública. E aí, o que o Focus acaba imaginando é que a dívida líquida vai fechar em 58,95% do PIB em 2021 e 63% em 2022. Tá certo? Então, mesmo quando a gente olha com todo o descontrole e com todo o ruído, que essa discussão do teto, do fundo partidário, a discussão da nova Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, quando a gente olha tudo isso e olha para a realidade, na verdade, o governo ele foi o forte beneficiário do processo inflacionário e da desvalorização cambial. Só que esses dois processos eles se extinguiram, eles não têm condição de continuar nesse ritmo. Então, a partir do ano que vem, nós vamos voltar a ter uma condução da política fiscal, ela vai ficar visível qual é o verdadeiro desarranjo que precisa ser arrumado. Tá bom? Então, o resumo desse processo. Né? Primeiro, balança comercial de bens tem um superávit até outubro de 35 bilhões, ela pode fechar esse ano com um saldo de 40 bilhões. O déficit de transações correntes, que o mercado estimava 5 bilhões, depois passou para 19, deve ser um déficit de 27 bilhões nesse final do ano. O investimento direto ele vai subir acima dos 3% do PIB. Então, para 22, não tem nada que se oponha a ter um investimento direto da ordem de 58 bilhões de dólares, alguma coisa perto de 3,5%, quase 4% do PIB. Reservas cambiais fecham 2020 no mesmo nível de 360 bilhões, 2021, e fecham 2022 no mesmo nível, aí dependendo da temperatura da eleição. A dívida externa total, que cresceu por conta principalmente do saque feito aos nossos direitos no FMI, ela vai permanecer, fecha esse ano com 660 e deve fechar 2022 no mesmo nível. Não tem nada que justifique ficar mais alto. O swap cambial, ele vai continuar subindo em 2021 e vai continuar subindo ainda em 2022. Isso aí, pelo menos até o fim da eleição, eu acho que eles vão continuar utilizando o swap como uma forma de dar rede para o mercado, né, para não dar moeda de fato. E a inflação, que apesar da gente falar, o Boletim Focus falar em 5,02%, isso aqui é desancorado do teto. E aqui eu tenho a impressão que nós vamos ter realmente a inflação entre 5% e 6% lá no final de 2022. Agora, aquela vulnerabilidade da nossa economia, que é uma coisa permanente, o que é? Como é que a gente reduz isso a uma frase? Primeiro, a economia brasileira é dependente de capital externo. Eu preciso de 4%, 5% do PIB de entrada de capital externo para fechar as contas. Ela é dependente e progressivamente dependente da venda de produtos primários. Produtos primários têm mais oscilação de preços do que os produtos industriais. Então, isso torna as nossas contas externas, ele traz uma certa vulnerabilidade às nossas contas externas. Nós ainda temos déficit público primário e dívida pública elevada. Outro defeito grave, por sinal, o que eu considero mais sério, é a produtividade baixa no setor de serviços e na indústria. E produtividade baixa, durante vários anos, ela chegou a ser até uma produtividade negativa, o que reduz a capacidade de competição da economia brasileira e que acaba desaguando normalmente em desvalorização cambial. Isto é a história
dessa vulnerabilidade da nossa economia. E esse conjunto de coisas levam a investimentos insuficientes até para manter a estrutura em funcionamento, estradas, aeroportos, portos, indústrias, máquinas, etc. E o resultado disso é o consequente baixo crescimento. Essas vulnerabilidades ainda não foram tratadas adequadamente pelo sistema político do Brasil, porque se nós não lidarmos com essas vulnerabilidades, nós vamos ter voos de galinha, em que você cresce um pouquinho e depois para de crescer, ou nós vamos ter desvalorizações cambiais seguidas de inflação, seguidas de alta de juros, e nós vamos ter a deteriorização, o setor público deteriorando o resultado que ele produz. Então, este aqui vou dizer, é a história de 2021, mas isso é a história do Brasil o tempo todo. E para 2022, quais são os riscos externos que podem nos afetar? Primeiro, os Estados Unidos com inflação em alta, ele vai ter que reduzir a liquidez e vai aumentar os juros. E, normalmente, quando ocorre isso nos Estados Unidos, ele afeta o mercado global de ativos e afeta o mercado global de commodities. Se os Estados Unidos fizer isso sozinho, o impacto é um pouco menor. Mas se isso tiver que acontecer, como parece que vai ter que acontecer também na União Europeia, e também já vai acontecer, acho que praticamente no começo do ano, no Reino Unido, o que vai acabar acontecendo é que isso vai ter um impacto que precisa ser avaliado no preço dos ativos e das commodities, né? Outra coisa é o ritmo de crescimento da China. Ela vai continuar desacelerando. Ela fecha esse ano, provavelmente, na menor alta de PIB em muitas décadas, e o ano que vem ela não parece ter condições de voltar a ter algum ritmo acelerado de crescimento. E tem o agravamento do problema do setor imobiliário, que agora está se espalhando nas outras companhias do segmento. Lembrando que a China ela compra praticamente quase 40% de tudo que a gente exporta. Então, além dos Estados Unidos, com liquidez e alta de juros, nós temos que ver também o crescimento da China. Por último, queda nos termos de troca. Durante o ano de 2021, o Brasil teve até julho, nós tivemos um forte ganho em termos de troca, ou seja, os nossos preços de exportação estavam melhores que os preços de importação. De julho para cá, essa vantagem dos termos de troca retrocedeu. Agora, se houver um ajuste das commodities para baixo, aí sim nós vamos ter uma certa pressão, porque nós vamos ter uma diminuição das nossas vantagens que nós temos no setor externo. E nós já estamos observando, por exemplo, forte queda do minério de ferro. O petróleo, que teve quieto e que chegou a subir até $80 o barril, ele está oscilando entre 72 e 77. Então, aqui também, nós exportamos muito petróleo em bruto. Soja e milho, que chegaram próximo do preço recorde, ele já tem algumas semanas que os preços ou estabilizaram ou começaram a cair. Desses produtos que a gente exporta, o único produto que ainda está em alta é o da carne bovina. O ano de 2022 será dominado pelas eleições, todo mundo sabe disso, e toda vez que tem eleição, principalmente a eleição presidencial, a gente tem uma certa instabilidade ou volatilidade. O problema fiscal e aquele ajuste das nossas vulnerabilidades, não há solução à vista, nem agora, nem no ano que vem. Então, essas reformas não vão acontecer.
O Banco Central está sozinho na tarefa de preservar a moeda e ancorar a inflação, e ele poderá ter que manter a Selic alta por mais tempo. A inflação pode ceder, ela vai ceder, mas vai ser mais lento do que se eu tivesse uma situação de câmbio mais favorável. E o cenário externo pode ficar desfavorável para o Brasil. Então, aquele risco de ter uma breve recessão ou um crescimento de 0,7% do PIB, eu diria que esse risco é bastante significativo. Tá? E na apresentação que eu enviei para vocês, eu tenho esse resumo que a gente faz anualmente sobre os principais indicadores da economia. Muito bem. Então, era isso que a gente tinha. O Fausto, tudo bem? Tudo. Fausto, em relação ao último item que você citou, do fator externo, tá, como desfavorecimento para o crescimento do Brasil, está se referindo ao aumento de taxa de juros lá fora? Isso. E a diminuição do investimento do estrangeiro aqui no Brasil? É nessa linha? Na verdade, pode acontecer o seguinte, porque o que ocorre é que sempre há uma arbitragem. Como você não tem uma moeda lastreada, você não tem uma moeda como, por exemplo, se você pega... O que fez a China para não ter inflação? Bom, simples. A China simplesmente ela valorizou a moeda local de 7,2 renminbi por dólar para 6,3. Ela apreciou a moeda dela em 15%. O Brasil, nesse período, além de ter desvalorizado 30% em 2020, ele desvalorizou a moeda em mais 15% esse ano, por enquanto. Então, o que acontece? Você, para manter o fluxo de capital, o sujeito que está entrando com capital no Brasil, ele não pode imaginar que, quando ele for sair com o dinheiro dele do Brasil, a moeda local desvalorizou, porque todo o ganho que, eventualmente, ele teria, ele perde. Então, quando o juro sobe lá fora e você reduz a liquidez, porque não é só que vai subir o juro, né? Não é só isso que vai acontecer. Vai ter a diminuição do tapering também, né? E vai ter... Essa já vai ser liquidada no primeiro trimestre, porque a situação da economia americana é um trem fora do trilho. Completamente fora do trilho. A questão agora é só a velocidade que vai ser, né? Esse aqui é o play do mercado agora. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, como a gente vinha falando já desde a metade do ano, que eu tenho falado, a inflação vai subir muito, a Selic está atrasada. E o americano, o Banco Central vai perder a credibilidade, o Banco Central americano, porque ele está falando coisa que não condiz com a realidade. E o que ele vai fazer agora? Ele vai tentar correr atrás do prejuízo. Então, ele vai liquidar esse tapering, já deveria ter acabado, mas ele vai liquidar logo e vai subir o juro. Na minha opinião, vai subir o juro 3 ou 4 vezes no ano que vem. Por quê? Porque, diferente do Brasil, que a inflação já atingiu um patamar muito alto e está declinando, a inflação americana ainda vai subir em dezembro e deve continuar subindo em janeiro. Isso que está em níveis mais altos em 40 anos, né, Fausto? Exatamente. E o descontrole não é só que a inflação está alta porque está havendo muito ganho de renda. Está havendo ganho de renda sem ganho de produtividade, que é inflacionário. Você tem inflação nos Estados Unidos hoje por custo, mas tem inflação de demanda. Você tem itens da demanda que subiram 20% nos últimos 12 meses. Itens que não tem para entrega, como semicondutores. Não tem para entrega no mundo inteiro. Não tem nem lá, nem no mundo. Então, no mundo inteiro, é isso aí. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo aquele item que a situação externa vai ficar menor para a gente, vai ficar em pior condição para a gente, é exatamente por causa da mudança das condições externas que eram altamente favoráveis. Por quê? Uma retomada forte no mundo inteiro. No primeiro semestre, os Estados Unidos cresceu 7,2%, a China cresceu 18%. Então, era uma forte recuperação, grande liquidez, juro negativo e que levaram os preços das commodities a quase recorde. O minério de ferro bateu recorde, o alumínio bateu recorde, o cobre bateu recorde. Madeira bateu, agora está voltando de novo a subir. O óleo de soja bateu recorde. Então,
todos esses fatores foram profundamente beneficiaram profundamente a economia brasileira em 2021. Na minha opinião, esses fatores não vão ter o mesmo brilho e o mesmo ritmo de contribuição que tiveram no ano passado. Provavelmente o que nós vamos ver é uma situação um pouco menos favorável. Tá certo? E isso, quando a gente fala de um PIB crescer 0,7%, uma parte disso, nos estudos que o IBRE faz, já estão contabilizados. O que não está contabilizado é se a inflação perdeu o rumo no resto do mundo, que agora está batendo também na China, mesmo com a apreciação cambial, está batendo na Austrália, na Inglaterra, que é a maior inflação em 20 anos, etc. O que vai acontecer? No passado, quando você dá um freio de arrumação para isso, as economias que são dependentes de capital externo, elas acabam afetadas mais drasticamente. Então, por isso que a gente tem que colocar esses riscos como riscos importantes para o ano que vem. Tá? Sim. Ontem mesmo que o Fed sinalizou aí que não ia fazer nada até meados de 22, o mercado já gostou, né? Então, assim, está todo mundo olhando para essa diminuição do tapering e aumento da taxa de juros, né? Quando vai acontecer? Esse é o X da questão. Agora, o pessoal que está há 10 anos viciado nessa política monetária de QEs, juros zero, e acompanhada de gasto público, ou seja, acompanhado por flacidez fiscal, esse mundo ele está mal acompanhado. Os preços de todos os ativos no mundo estão baseados nessas três premissas: liquidez infinita, juros zero ou negativo e gasto fiscal aloprado. O que é um gasto fiscal aloprado? É só a gente ver a China, que devia 22% do PIB em 2008 e que deve 78% hoje. Os Estados Unidos, que devia 55% do PIB, deve 140% do PIB. Então, esse ambiente, vamos dizer, esse meio ambiente que foi criado na economia, a menos que eu pudesse estender isso ao infinito, o que seria estender isso ao infinito? Já que isso não tem problema, não tem mais juro. Agora é o seguinte, você vai, entra lá no Banco Central, pega o dinheiro e está tudo certo. Outra coisa, não precisa ficar regulando o salário, não. Vamos dar aumento, o gasto fiscal, o governo cobre o salário. Quanto é o salário do cara? $12 mil? O governo dá $20 mil. Se isso funcionasse, podia ser um moto contínuo, mas não funciona. E a economia do mundo vai enfrentar em 2022 aquilo que ela abandonou lá em 2019. O que tinha lá em 2019? No final do ano, desaceleração da economia. Então, são esses fatores que a gente está falando sobre 2022. Mais alguma pergunta? Não, Fausto, obrigado pela explicação. Em relação a isso, eu concordo com você, mas a impressão que dá é que é o que você falou, a liquidez é infinita e parece que sempre que necessária vai ser, né? Não sei. Não me engana que eu gosto, né? Eu não sei até quando isso vai. Agora, diz aquilo que eu digo sempre: o diabo é mais diabo porque é velho. Então, nós mais velhos, a gente já viu tudo que você pode imaginar de esquisitice no mundo, entendeu? Agora, toda esquisitice, como devia ter um rock dizendo isso, toda esquisitice um dia chega ao fim. Tá certo? Esse é o nome do rock. A esquisitice, toda esquisitice tem um... Eu desejo a vocês boas festas nesse final de ano e que o ano que vem todas as variáveis nos surpreendam favoravelmente. Obrigada, Fausto. Tá certo? Um abraço para vocês. Obrigado, Fausto. Boas festas. Obrigada, tchau. Obrigado, Fausto. Até o ano que vem aí. Obrigadão. Seja um ano melhor aí para nós. Valeu. Igualmente. Então, isso que a gente tem que estar mais Obrigada, acostumado. Fausto. Bom ano. Tchau. Então,